Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Dr. Vanderlei de Mello está atendendo em seu escritório jurídico a Rua Santa Catarina, número 80, na Sala 12, no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E a doutora Luciana Mello, também advogada, que nas horas vagas aí é tecladista, cantora, e ela pode aí abrilhantar sobremaneira as cerimônias de casamento. Caso você tenha interesse, faça contato com a doutora Luciana Mello pelo telefone 999676276, 999676276. E como sempre, não podemos de deixar aqui o nosso contato de WhatsApp. Você aí que quiser interagir conosco, mandar um alô, uma sugestão, fique à vontade para conversar conosco, mandar um áudio. O nosso número é o 98451 3033. 98451 3033. É o nosso WhatsApp. Se quiser ligar direto também, a gente atende. Mas aí no caso de deixar uma mensagem, um áudio, uma sugestão, deixa aí nesse número do WhatsApp. Eu tenho a preocupação de passar aos telespectadores umas recomendações de livros que eu faço leitura. Então, como eu sempre digo, quando o livro me agrega, me traz alguma coisa positiva, eu pretendo repartir com os nossos telespectadores. E eu indico a leitura. E esta semana eu vou indicar este livro aqui, ó. A Organização. Um livro fantástico. Um livro de arrepiar. Malu Gaspar é a autora desse livro. Ela é jornalista, repórter da empresa Piauí de jornalismo, editora da Veja, chefe da sucursal da Exame, correspondente da Folha de São Paulo e autora também de um livro aqui que eu já indiquei em programas passados, Tudo ou Nada, a vida de Eike Batista. E agora, mais essa excelente obra desta jornalista Malu Gaspar. Geralmente, depois que eu leio o livro, é que eu faço a indicação para os nossos telespectadores, dizendo, olha, é bom que você leia também, porque eu aprendi muito, então eu indico para você. Faço isso depois que eu termino de ler. Mas nesse caso aqui, eu ainda estou na metade. E já estou indicando essa leitura, porque essa leitura aqui é importantíssima para qualquer brasileiro que queira saber tudo que aconteceu na operação, na maior operação de combate à corrupção do mundo, chamada Operação Lava Jato, no que diz respeito à empreiteira que ela trata aqui no livro. Aquela empreiteira que tinha um departamento dentro dela, um departamento só de propina. E ela relata aqui de uma forma precisa, com provas, uma coisa fantástica. Os últimos 20 anos, a contar de 2017 para baixo, de como que era aquela transação de corrupção dentro dos governos, principalmente ligado à parte das obras que a empreiteira tocava. Então aqui tem coisas de arrepiar.
Se eu começar a falar aqui, eu vou gastar o programa inteiro e não vou chegar nem na parte que eu já cheguei aqui no livro. Mas eu acho de suma importância, porque o que a gente vê aí na mídia, nos jornais, rádio, televisão, contando sobre esses assuntos aí que envolveram os escândalos, a corrupção na Petrobras, que desencadeou a Lava Jato, as obras da empreiteira no Brasil e no exterior, em Cuba, na Venezuela, em Angola, na Nicarágua, e tudo isso, as obras no Brasil, as obras da Petrobras, tudo movido a propina para políticos. Está tudo aqui, não sou eu que estou falando. É ela que diz aqui, com toda precisão. Espetacular. A hora que eu terminar de ler, eu vou indicar novamente este livro aqui. Nós tivemos agora semana passada, uns 10 dias atrás, o término da maior obra de rios da história do Brasil, a famosa transposição do Rio São Francisco. As águas da Serra da Canastra, da nossa Serra da Canastra aqui no sul de Minas, sudoeste de Minas, aqui pertinho, na nascente do Rio São Francisco, não é que essas águas chegaram ao Rio Grande do Norte, ao sertão do Rio Grande do Norte? Essas águas abençoadas do famoso Velho Chico, Rio São Francisco, rio da integração nacional. Preocupação de Dom Pedro II, que já sentia naquela época o sofrimento daquele povo do Nordeste, do sertão, do agreste, do semiárido, que assim como queira chamar, daquele povo nordestino pela falta de água. O sofrimento e a morte, inclusive, de pessoas, de animais. Uma catástrofe. E de Dom Pedro para cá, cada governo tenta fazer alguma coisa, e é projeto daqui, é projeto dali, é projeto daqui. Bom, eu não vou narrar toda essa história até chegar agora nos dias de hoje, com a inauguração, né, do trecho final feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, concluindo esta obra. E como eu disse, a água que sai daqui da nossa Serra da Canastra, no sul de Minas, que vai cortando Minas Gerais e parte do Nordeste para desaguar no Oceano Atlântico e recebendo também água dos seus afluentes, e que jogava toda essa água no Oceano Atlântico. Agora, antes que isso aconteça, parte desta água foi desviada, é a chamada transposição, para dentro desses lugares onde a água fazia falta desde que o Brasil é Brasil e desde que o brasileiro habita aquela região. Então, por isso, nós vamos passar um vídeo governamental, verídico, lógico, para que você conheça exatamente como é que foi essa história aí da transposição do Rio São Francisco. Aqui para nós no sul de Minas, alguém pode dizer, mas para nós aqui isso não interessa muito. Mas interessa para grande parte do Brasil e grande parte dos brasileiros. E como é uma dádiva de Minas Gerais para o Brasil, para o Nordeste, nós temos muito orgulho, né, de saber que essa água daqui está chegando e podendo salvar vidas, plantações de animais e pessoas naquela região tão empobrecida. Vamos ver o vídeo institucional. Eu acho que desde a época do Império, né? Isso aí é o sonho de ter água nas torneiras de cada casa, né? Acabou a espera. Depois de 14 anos, finalmente os 2 eixos da transposição do São Francisco estão concluídos. O sonho de ver a água chegar ao Nordeste agora é realidade. Foi
foi necessário muito trabalho e dedicação para que pudéssemos chegar até aqui. Vários projetos de lei que previam a transposição passaram pelas mãos de senadores e deputados do segundo reinado. Em 2007, a licitação da obra foi aprovada. O projeto originário da transposição do Velho Chico pretendia construir 699 quilômetros de canais pelos 4 estados do Nordeste. No ano seguinte, 2008, começaram as obras, com promessa de conclusão em 2012. Mas já adiantamos que isso não aconteceu. Erros nos projetos e na execução causaram muitos atrasos e paralisações. Enquanto o tempo passava, as estruturas iam se corroendo. O que tinha sido feito estava comprometido e o investimento ficava cada vez mais alto. Era um domingo em abril de 2011. O sistema de monitoramento lá dentro do túnel indicou uma movimentação de terra. Todos os equipamentos foram retirados e 2 horas depois, tudo veio abaixo. Ninguém saiu ferido, mas foi 1 ano e meio parado para finalmente fazer um projeto detalhado e recomeçar tudo, bem ao lado. Todos os contratos precisaram ser renegociados com as construtoras. Mais uma vez, o sonho de 16 milhões de nordestinos foi adiado. A obra, que já deveria estar pronta, parou. A esperança se espalhou pelo sertão. A água escorreria por aqui, entre paredes de concreto. Só que a obra parou e o serviço já feito vai precisar ser novamente executado. Em 2014, novos contratos e um novo prazo prometido. 2015. O projeto original foi reduzido e a promessa agora era entregar 477 quilômetros de canais. Regiões que antes seriam beneficiadas foram retiradas do projeto. Inicialmente, a obra, que custaria 4 bilhões e 500 milhões de reais, saltou para 14 bilhões de reais. O novo prazo chegou e, mais uma vez, a promessa não foi cumprida. Nenhum dos eixos principais foi colocado em operação. A capacidade operacional era de apenas 16%. Nos 2 anos seguintes, a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil apresentou problemas e precisou ser novamente paralisada, o que gerou ainda mais atrasos e custos. Em 2019, os trabalhos começaram para valer. O governo federal estava determinado a finalizar o projeto e as primeiras ações foram as manutenções de estruturas já construídas para que as águas finalmente pudessem avançar até os estados beneficiados. Água é vida. Água é tudo para quem pouco tem. Se Deus quiser, nos próximos meses concluiremos toda a transposição do São Francisco. Hoje, confesso a vocês que vivi o passado, o sofrimento do passado, e estou vivendo a abundância do presente. Nós estamos fazendo um trabalho por todo o Nordeste do Brasil, em 3 anos, que não foi feito em 50 anos. Desde o início do governo, investimos 3 bilhões e 500 milhões de reais para construir o que se arrastava há 14 anos e deixar a obra 100% operacional, permitindo que as águas do São Francisco finalmente cheguem ao Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também iniciamos um novo ciclo, retomando o projeto original, que previa a execução dos ramais do Agreste, do Apodi e do Salgado. Maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco, o ramal do Agreste recebeu mais de 1 bilhão de reais em investimentos e foi entregue em outubro de 2021. Iniciamos a construção do ramal do Apodi, retomando o compromisso com o povo da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E estamos contratando a obra do ramal do Salgado. Entre os anos de 2019 e 2021, o governo federal foi responsável por investir cerca de 25% de tudo que já foi aportado na obra. A média de investimento anual também é a maior desde o início do projeto. 1 bilhão 160 milhões de reais. O Brasil tem uma dívida com o Nordeste que nunca foi paga, mas começa a ser paga agora no mandato deste presidente que tem identidade e compromisso com o povo brasileiro. E não para por aí. Destravamos a obra do principal reservatório da transposição no Rio Grande do Norte. A construção da barragem de Oiticica, que se arrastava por mais de 70 anos, agora ela será finalizada. Entre 2019 e 2021, além de concluir os eixos principais da transposição e retomar o projeto original, com a construção dos ramais do Agreste, Apodi e Salgado, o governo federal acelerou a execução de uma série de obras acessórias.
que estão levando as águas do São Francisco mais longe. Juntas, elas somam mais de 3 mil quilômetros de canais e adutoras em 7 estados do Nordeste. Quando concluídas, vão beneficiar mais de 16 milhões de pessoas. A transposição, para mim, vai trazer muita riqueza, porque você sabe que água é vida, né? Então, eu acho que tudo que essa transposição vai trazer muito benefício para todo mundo. Esta gestão do governo federal já investiu 4 bilhões e 800 milhões de reais no conjunto de obras que estão levando a água do São Francisco mais longe. É a água chegando à casa do sertanejo. É o MDR levando esperança para o Nordeste. É o velho Chico chegando no sertão. Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As imagens falam por si, né? Aí sempre tem aquele que fala, mas quem começou foi o fulano, né? Foi o fulano que começou, ele terminou. Mas tudo que começa em matéria de obra tem que terminar. Não interessa quem começou deveria terminar. Se quem começou não terminou, o outro terminou. A gestão pública é assim. Um governo republicano é assim. Não é porque uma obra anterior não foi de um determinado governo, governador, prefeito, que ele vai abandonar a obra. Não vou terminar isso aí não, porque isso aí não foi eu que comecei, quero nem saber. O espírito republicano, o espírito do verdadeiro homem público, que está ali compromissado com a causa pública, ele analisa a obra, de fato ela é de interesse da sociedade, nós vamos terminar, mesmo que não tenha sido começada por nós. Esse é o espírito republicano. Então, esta obra aí, nesse vídeo que nós vimos, fala por si. De parabéns o nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos aí para um breve intervalo, já a gente volta. A gente passa a vida inteira cuidando de filho, marido, trabalhando e esquece de cuidar da gente. A vida passa e a gente não se cuida. Eu tenho até vergonha de sorrir, eu ainda brinco, vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes, vocês vão ver só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. Ok. Nós tivemos também recentemente a posse do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi apoiado por 26 dos 27 dirigentes estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, hoje, o nosso novo presidente da Ordem dos Advogados é o advogado criminalista José Alberto Simonetti, que vai assumir o comando da Ordem dos Advogados do Brasil, em substituição ao polêmico, agora ex-presidente, o Santa Cruz. E esperamos que o Dr. Simonetti, que é lá da área do Amazonas, e sempre esteve também em vários cargos aí na OAB Federal. Então, para quem não é advogado e não entende bem dessa parte, eu explico que os advogados são inscritos numa ordem. Todo advogado militante, todo advogado para advogar, para ficar bem claro, além dos requisitos, né, de ser formado em direito, de passar na prova da Ordem dos Advogados, de ter a sua credencial de advogado e estar inscrito na ordem como atuante, militante, então ele pertence a essa ordem. E ela começa lá em Brasília como a ordem nacional. Depois vai indo para os estados, cada estado tem a sua, vamos dizer, a sua filial desta ordem.
e depois para vários municípios, né, comarcas, que abrange as chamadas seccionais, que é aquela cidade e outras tantas ao redor. E um dos projetos do novo presidente, que é um grande avanço, eu torço para que ele consiga, é que essa escolha do presidente seja feita numa votação para todos os advogados. Poderá alguém dizer, mas isso aí vai ser muito complicado, porque no Brasil existem mais de 1 milhão e 300 mil advogados inscritos na ordem. Como é que vai fazer para... É como se fosse uma eleição. É mais que uma eleição para prefeito, porque 1 milhão e 300 mil eleitores. Como é que vai gerar isso aí? A infraestrutura que tem que ter? É muito fácil, é muito fácil. Em todo lugar que tenha subseção das ordens, no interior, recolhe a votação, encaminha para a capital e a capital encaminha para Brasília e pode ser tudo feito por dados eletrônicos, como é do TSE. Então isso aí não é desculpa não. Porque a OAB até então é uma caixa preta, uma caixa fechada. Os outros advogados não sabem nada do que acontece lá atrás daquelas cortinas, né? E quem acaba mandando são os conselheiros e tem panelinha. Então isso aí é de conhecimento de todos os advogados como é que funciona a OAB lá em Brasília. Infelizmente, a última gestão da OAB, do advogado Santa Cruz como presidente, ela fugiu completamente dos interesses próprios da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiramente, que é trabalhar em prol dos advogados, né? Levar mais condições, infraestrutura, apoio a todos os advogados, né? É uma entidade de classe dos advogados. Infelizmente, com o Santa Cruz, ela deixou de se proceder assim e passou a ser uma instituição política, uma instituição de viés político-ideológico, fazendo ações contra o governo, assim, de uma maneira que foge a todas as expectativas do advogado. Agora, se nós formos pensar numa ordem, numa associação, onde existem 1 milhão e 300 mil pessoas, tem pessoas de todo tipo, no que diz respeito aos pensamentos de ideologia e de política. Tem gente que não é de nenhuma ideologia, tem uma que é de uma, tem outra que é de outra. Então tem gente de tudo quanto é jeito, né? Como de religião também, né? Como de time de futebol também, de torcida para um time, para o de outro. Então não tem condição de ser unânime, ou todo mundo pensar de igual. Então não pode vir um presidente de uma ordem dessa e tomar um partido e tomar uma atitude que vá contra os princípios básicos da própria ordem, como também vá contra os interesses dos advogados. Porque os advogados vão dizer, não, nós não temos nada com isso. Negócio de ficar aí cutucando o governo, fazendo ação disso, entrando contra pedido de impeachment. Nós queremos que a ordem tome conta de nós, dos nossos interesses como uma classe. Então eu desejo aí ao Dr. Simonetti, o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que ele possa então mobilizar toda a advocacia para essa proposta que é dele, da eleição direta, né? Para a próxima, quem sabe para a próxima a gente consegue, do presidente da OAB. Porque essa votação hoje fica a cargo de 81 conselheiros, eleitos pela classe. Então é um conclave, é como se fosse a eleição do Papa, só os cardeais ali é que votam, é um conclave. Isso num Estado democrático, numa democracia e numa ordem que abrange aí 1 milhão e 300 mil advogados, completamente inadmissível. Isso que no vulgar, no popular, chama de panelinha. Precisa acabar. A OAB precisa de transparência, né?
É a minha opinião, que eu tenho certeza que é a opinião aí de muitos e muitos advogados, né? E a gente respeita opiniões em contrário também, né? O Senado aprovou agora, por esses dias, um texto que já era de interesse do próprio governo federal, que é a gratuidade de idosos em transporte. Então isso já existe, né? Acima de 65 anos, tem lugares aí no Brasil que o transporte coletivo, no município, acima de 60, a pessoa já não paga a passagem. Mas a maioria é 65. Então, isso onera demais a prefeitura, porque quando um idoso entra num ônibus e não paga a passagem, a prefeitura vai pagar. Porque a empresa, qualquer empresa, ela trabalha visando o quê? Lucro. Lucro. Então, ela não pode, qualquer empresa que seja de transporte público, ficar transportando pessoas sem ganhar nada com isso. Então, o que acontece? A prefeitura, as prefeituras pagam, né? E como é que agora esse projeto? Esse projeto vai destinar uma verba para todo o Brasil, para todas as prefeituras que possam ajudar a pagar essa despesa com a gratuidade dos idosos em transporte público. E eu acredito que isso vai melhorar demais, porque muitas prefeituras acabam tendo problema em manter essa despesa por falta de recurso. Vindo agora esse recurso do governo federal, isso aí vai amenizar. E vai resolver essa situação, porque o transporte gratuito do idoso acima de 65 anos é de lei. Então não tem como evitar, é de lei. Não tem como também falar, não, o idoso só vai andar de tantas às tantas horas. Se ele quiser a partir daquele horário, ele paga a passagem, né? Isso aí, para uns pode ser uma boa ideia, mas se alguma prefeitura pelo Brasil tomar uma atitude dessa, um decreto assim vai gerar recursos junto ao judiciário e vai perder. Então nem é bom mexer com isso. Então a gratuidade ela é plena, né, dentro do transporte municipal e estadual. Então vai vir, nesse projeto que foi aprovado no Senado, vai vir também uma verba para os estados cobrirem, pagarem as empresas de transporte rodoviário, que paga a passagem do idoso. Então, o idoso não vai pagar, mas o Estado estava pagando, a prefeitura estava pagando, mas agora quem vai pagar é o governo federal. Se não pagar os 100% da passagem, com a ajuda que vai mandar, vai melhorar e muito esse aspecto. Então, é uma maneira de tirar a prefeitura do sufoco. Uma coisa interessante aí também, que é de interesse de todo mundo, que é o mesmo Senado aprovou uma outra medida provisória que também já era do governo do Bolsonaro, que já tinha esse interesse, foi mandado para lá. Essa medida provisória, quando o governo manda, tem um prazo para ser votado. Se não for, ela perde a validade. Então tem assuntos que não pode esperar, né? Que é de interesse da sociedade. Todos são, mas tem uns que são de interesse, maiores interesses, que é o caso aqui de paciente com câncer. O Senado aprovou no dia 9 de fevereiro a medida provisória, como eu disse, que veio lá da Presidência da República, que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamento oral contra o câncer. Planos de saúde, cobrir o tratamento. Então não tem essa história não de o plano paga tantos por cento, o paciente paga mais tantos por cento. Tem plano que é assim, pelo Brasil aí. Agora não. Ou então o plano fala, esse remédio aí de oncologia que o médico receitou aí, nós não cobrimos. Não tem isso também não. Então, em sendo aprovado agora volta essa medida provisória para a Câmara dos Deputados e não tem dúvida nenhuma que ela vai ser aprovada e vai virar lei. E tem que virar rapidinho. Para medicamentos oral, né, contra o câncer. Então a pessoa vai lá no plano de saúde, pega o medicamento e leva embora para casa. E vai lá, conforme está na receita, tomar lá do jeito que o médico receitou. Isso é uma coisa que vem ajudar também a pessoa, né?
que de acordo com essa medida provisória, os medicamentos orais contra o câncer devem ser fornecidos ao paciente ou ao seu representante legal. Tem pessoa que está tão prejudicada com a doença que não tem condição de nem ir lá buscar. Né? Em 10 dias após a prescrição médica, no máximo. Então, o médico prescreveu aquele medicamento contra o câncer via oral, a pessoa vai lá com a receita no seu plano de saúde, ela tem no máximo 10 dias para providenciar esse remédio se ela já não tiver de pronta entrega. E isso aí veio resolver sobremaneira toda essa dificuldade que muitas vezes a pessoa encontra. Semana que vem a gente se encontra. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.